Olá, gente! Bem-vindo à videoaula número 4 sobre simetria molecular. Então, hoje nós vamos determinar o grupo de ponto das nossas moléculas, tá? Aprender como se determina o grupo de ponto. Então, o que é esse grupo de ponto? É uma forma de a gente poder agrupar diferentes moléculas, mas que têm simetrias parecidas. A gente já viu algumas que, na verdade, as moléculas são bem diferentes, mas elas têm elementos de simetria parecidas, tá? Então, como que a gente faz isso? Tem um fluxograma como esse que eu estou apresentando aqui, está bem expandido, depois eu vou trazer uma versão mais compacta para vocês entenderem, tá? E aí nós vamos tentar responder sim ou não algumas perguntas e aí a gente consegue determinar o grupo de ponto das moléculas, diferentes moléculas. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: a molécula ela é linear ou ela tem uma simetria especial? Vamos supor que elas tenham simetria tetraédrica ou octaédrica, tá? Tome cuidado, eu quero saber se ela tem simetria tetraédrica ou octaédrica, não se elas têm geometria de ligação tetraédrica, tá? Então, por exemplo, o metano ele é tetraédrico e tem a geometria de ligação em torno do átomo de carbono também tetraédrica. Mas se eu substituir um átomo de hidrogênio do metano por um outro elemento qualquer, como por exemplo flúor, a geometria continua sendo uma geometria de ligação tetraédrica. Mas a simetria da molécula já não é tetraédrica mais. Não vai ter os mesmos elementos de simetria de que uma molécula tetraédrica. Então, se a resposta for sim, a gente faz uma segunda pergunta. Então, vamos supor que a gente está aqui, que é o começo do nosso fluxograma, e falamos que sim, nossa molécula ou ela é linear ou então tem uma simetria especial. A gente vai tentar achar nela um eixo de rotação do tipo sem finito, tá bom? O que isso quer dizer? Sem infinito são moléculas lineares. Se a molécula está participando desse grupo e ela não é linear, então ela é do grupo T, TD, TH, O, OH e OIH. Essas são as simetrias chamadas simetrias cúbicas. São os elementos, são os grupos que têm maior simetria possível, tá bom? E é nessa esfera, nessa bolinha maior, em que vai se encaixar o tetraedro e o octaedro perfeito. Agora, se a sua molécula é linear, e você veio nessa pergunta aqui e respondeu que sim, depois você tenta achar ali, ela possui algum sigma H? Se você conseguir achar sigma H nela, a gente vai falar que essa molécula pertence ao grupo D infinito H. Essa é a nomenclatura desse grupo. Então, todas as moléculas que têm C infinito e têm sigma H, não importa quais os elementos de simetria que você conseguir encontrar nessa molécula, você precisa achar esses dois. Achou esses dois? D infinito H. Como, por exemplo, CO2, Cl2, Br2 e 2, por exemplo, azida, que é N3-, todas essas moléculas e esse íon que eu apresentei, ela é do grupo D infinito H. Eles vão ter os mesmos elementos de simetria, por isso que eu posso agrupá-los todos eles nesse grupo de ponto. Agora, se você veio aqui e respondeu não para o sigma H, então ela já é do grupo C infinito V, tá bom? Essa é a nomenclatura. Que ela tem C infinito e tem planos sigma V, como por exemplo HCl, ou I2Br-, tiocianato, SCN. Então essas moléculas e íons podem ser agrupados no grupo C infinito V. Tá? Não se preocupem agora com D, C, T, S, tá bom? Vamos só agrupá-las primeiro nesses grupos de ponto aqui. Bem, então vamos supor que você não conseguiu responder sim a esse lado de cá, que são simetrias especiais, moléculas lineares ou de simetria cúbica, tetraedro, octaedro e por aí vai. Então a gente vai descer aqui, ó, nós vamos aqui para baixo. Então aí a outra pergunta é a seguinte: possui eixo de rotação? Qualquer um, tá bom?
exceto, claro, de 360 graus, que é a identidade, né? Identidade todo mundo tem. Se a resposta for não, não tem, não tem eixo, a gente vai para esse outro braço aqui, que seriam as moléculas de simetria muito baixa. Se você não tem nenhum eixo de rotação, é porque você está numa situação de simetria muito baixa. Então, não tem eixo de rotação nenhum. Procurei, não achei. Beleza. Então ela vai participar de um desses três grupos aqui. Ela possui, você vai procurar nela, eu consigo achar algum plano de simetria nessa molécula? Se sim, nós vamos aqui para esse grupo aqui, que é o CS, tá? Esse grupo CS, o que que ele é? Ele é um grupo que o único elemento de simetria que essas moléculas vão ter é o plano que divide elas mesmas, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, OHCl, tá bom? Essa molécula aqui. Então, essa molécula aqui, ó, ela é como se fosse a água, só que um de hidrogênio substituído por um cloro. Então, ela não tem como a gente fazer rotações nela. Vocês podem tentar, vocês não vão conseguir encontrar nenhum eixo de rotação, mas ela é uma molécula que ela é plana. Então, ela tem um plano de simetria, que é aquele que passa pelos três átomos ao mesmo tempo: cloro, oxigênio e hidrogênio. Tá bom? Bem, temos esse aldeído aqui também. Então, aqui tem as ligações duplas: oxigênio vermelhinho, carbono escuro e hidrogênio cinza, tá bom? Não coloquei a nomenclatura dos átomos aqui para não ficar muito poluído. Mas essa molécula aqui ela também é plana, tá bom? Não tem como fazer rotações nela, mas ela é plana, então ela tem o próprio plano que passa por todos esses átomos aqui. Então, vejam, moléculas muito diferentes, mas elas têm apenas o mesmo elemento de simetria, que é o eixo ou o plano de espelhamento, tá? E elas participam do mesmo grupo, que é o CS. Agora, vamos supor que você, nessa pergunta aqui, você tentou achar o plano de simetria e não achou, tá? Então, a gente vai fazer uma outra pergunta. Ela possui centro de inversão? Se ela possui centro de inversão, ela vai participar do grupo CI, como, por exemplo, essa molécula aqui, ó. Vou clicar aqui porque ela tem um hiperlink que vai passar lá pro... Então, eu trouxe aqui para vocês o ácido tartárico, que é aquela molécula que estava lá no grupo CI, tá bom? Ela está aqui. Vou parar de rodar. Então, a gente consegue ver, olha, não é possível fazer rotações nela, tá? Vocês podem tentar, vocês não vão conseguir achar rotações. Ela não é plana, porque tem átomos de oxigênio e hidrogênio para fora do plano dela, tá? Só que a gente olhar ela assim, em cima dessa ligação carbono-carbono, a gente consegue ver o quê? Que existe uma correlação com o pessoal que está lá atrás com o que está aqui na frente. Esse hidrogênio tem seu equivalente, o hidrogênio está lá de trás, tem seu equivalente que está aqui na frente. O grupo OH da frente tem o equivalente lá atrás. E o grupo carboxilato também tem o equivalente lá atrás. Então tem uma inversão que acontece aqui, tá? Parecido com aquela molécula que eu trouxe para vocês lá na aula sobre inversão, que era o CF2Cl2H2, tá bom? Então, vamos voltar lá para a apresentação. Se a gente pergunta, tem inversão? Sim, é o grupo CI, como um ácido tartárico. Acabei de mostrar para vocês. Se não, ela vem para o grupo C1. C1 significa o quê? Só existe o elemento de simetria identidade. Não tem nenhum outro elemento de simetria, só ele, identidade. Como, por exemplo, se vocês tentarem achar algum elemento de simetria nessa molécula aqui, que é a fusão desses três anéis de ciclo hexano com esse anel de 5 membros, vocês vão tentar achar, não vai achar nada, tá bom? Então acontece sim, muitas moléculas não tem nada, tá? Vocês procuram tudo, não acham nada, vai do grupo C1, tá? Ou então, esse átomo de carbono que está ligado a 4 grupos completamente diferentes. Vocês podem tentar achar qualquer elemento de simetria aqui que vocês não vão conseguir encontrar nada. Então aqui, o átomo de carbono tem geometria tetraédrica, geometria de ligação, né? Mas não tem nada a ver com os elementos de simetria que uma molécula tetraédrica com simetria tetraédrica tem.
tá bom? Então, cuidado com isso. Bem, agora vamos para outra parte. Vamos supor que você respondeu que a sua molécula tem eixo de rotação, tá? Então a gente volta aqui. Tem eixo de rotação? Tem. E o N ali, ó, é o maior possível, tá? Pode ser C2, pode ser C3, C4, C5. Tentem achar o de maior ordem, porque vai ser importante lá para frente. Você respondeu. Aí você vai perguntar: possui um sigma? Se sim, você continua. Se não tem sigma, nenhum tipo de sigma, você vem para cá e tenta achar um eixo de rotação imprópria. Então, se você respondeu aqui em cima que tem, por exemplo, um C3, você vem aqui e tenta achar a molécula. Se na molécula tem do grupo, nesse grupo aqui, nesse elemento de simetria, tem o 2 vezes 3. Vocês querem ver se tem um S6, tá? Por isso que é importante achar o N apropriado, tem que ser o maior possível, tá? Então, vocês vão lá e procuram um S6 na molécula. Conseguiu encontrar? Ah, então essa molécula, por exemplo, seria do grupo S2N. Então, se o N que vocês encontraram aqui de maior ordem possível era 3, então ela vai fazer parte do grupo de ponto S6, que é 2 vezes 3. Tá bom? Então, se o N que vocês encontraram aqui é 2, então vocês têm que procurar aqui um S4, que é 2 vezes 2, tá? E o grupo dela vai ser do tipo S4. Não é S2N genérico, tá? Vocês têm que substituir o N pelo eixo de rotação, pelo valor do índice do eixo de rotação de maior ordem da molécula. E determinar esse grupo aqui. Vai fazer diferença total isso, tá bom? Porque cada S diferente para cada N é um grupo de moléculas diferente. Mas vamos supor que você continua aqui. Possui sigma? Sim, então você continua. Então, a continuação. Agora vocês têm que começar a procurar eixos de rotação do tipo C2 nessa molécula. Se vocês encontraram algum C2 que ele é perpendicular ao eixo de maior ordem, então aí vocês vão para braços diferentes desse fluxograma, tá bom? Se a resposta for não encontrei nenhum C2 que era perpendicular ao eixo de maior ordem da minha molécula. Pode ser que o eixo de maior ordem que vocês vão encontrar seja o próprio C2. Então você tem que procurar algum outro C2 que vai estar perpendicular a esse que vocês encontraram. Às vezes acontece de você ter só eixo de rotação de ordem 2, mas um é perpendicular ao outro. Então ele cai nessa situação aqui, porque o N que nós colocamos lá em cima era 2 também, tá bom? Cuidado com isso. Então vamos lá, vamos supor que nós não encontramos eixos de rotação de ordem 2. Aí vocês vão para esse braço de cá. Possui algum sigma H? Tem algum plano de reflexão que seja perpendicular àquele CN que eu encontrei lá em cima? Se sim, vocês vêm para o grupo aqui, CNH. E o N aqui, ó, vocês têm que substituir pelo número que vocês encontraram lá em cima. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, o ácido bórico BOH3. Tá bom? Então, se vocês repararem, em cima do B aqui, ó, saindo do plano do boro, nós temos o eixo de rotação C3, que você pode rodar 120 graus, que esse OH vem para cima desse, esse vem para cima desse, assim por diante. Mas ele não tem C2 perpendicular ao eixo C3, porque se eu faço um C2 aqui, ó, nessa ligação BOH, esse oxigênio cai em cima desse, mas os hidrogênios ficam em posições diferentes da posição original. Então aí não é uma situação que esse ácido bórico consegue ter esse elemento de simetria. Além disso, esse boro ele tem um orbital p puro que está perpendicular aqui ao plano dessa molécula. Então isso faz o quê? Que os oxigênios estejam
todos eles com hibridação do tipo sp2 em ressonância, tá? Então essa ligação OH, ela não gira, tá? Então ela é fixa nessa posição. Você pode até pensar, professor, mas podia ser que girando aqui, porque esse oxigênio tem liberdade de rotação da ligação boro-oxigênio, aí o hidrogênio consegue ficar numa certa posição, mas não consegue. Então tem aqui a rotação C3, e não tem σH, e nem C2 perpendicular a ele. Quer dizer, tem σH, né? No caso aqui, como ela é plana, o próprio plano dela. Então, nesse caso, ele vai pertencer ao grupo C3H. O 3 é substituído no lugar do N aqui, que é o eixo de rotação que eu encontrei lá em cima. E aqui nós temos esse outro ácido aqui, carboxílico, que esse aqui é o ácido oxálico, tá bom? E ele também tem um eixo de rotação do tipo C2, tá bom? Ele tem um eixo de rotação do tipo C2 bem aqui para fora do plano. Não tem como fazer rotação nem aqui e nem aqui em cima do plano. Por quê? Porque tem esse hidrogênio aqui, ó, tá? Se for o seu íon, o oxalato, que não tem esses dois átomos de hidrogênio, e aí teria em ressonância esses pares de elétrons aqui, aí sim nós teríamos um C2 aqui, tá? Um C2 aqui e um C2 saindo do plano bem no meio da ligação carbono-carbono. Então vejam, nós teríamos eixo de rotação tipo C2 com outros C2 perpendiculares a ele, tá? Que é o caso que eu expliquei anteriormente. Mas esse aqui não é o caso. Esse aqui, o ácido oxálico está protonado. Então não tem como fazer esse C2. Só tem um que está aqui para fora do plano. Que na hora que eu rodo de 180 graus, esse grupo OH vem e cai aqui em cima. Tá? E aí ele tem o plano da própria molécula, que é o plano σH. Então ele vai participar do grupo C2H, porque o eixo de maior ordem é de 180 graus. Então é um C2. Então esse grupo que essa molécula faz parte é o grupo C2H. Esse aqui C3H, esse aqui C2H. Tá? E eles são de grupos diferentes. Eles estão englobados aqui nesse grupo maior, tá? Mas eles são de grupos diferentes, mas de acordo com o fluxograma eu consigo chegar nesse grupo igual. Mas vamos voltar aqui. Vamos supor que eu vim aqui e respondi que para o sigma H é não, que eu não tenho sigma H, não tem plano perpendicular ao eixo de rotação que eu encontrei, tá? De maior ordem. Aí você me pergunta, então, tem sigma V? Se você tiver sigma V, aí você vem para o grupo CNV. No caso da água, ela tem um eixo de rotação tipo C2, né? Aqui em cima dela, em cima do oxigênio, e passando em cima dos três próprios átomos, ou então perpendicular aqui, ó, passando só pelo oxigênio, saindo do plano da molécula, nós podemos colocar um sigma V, né? E aí, esse sigma V é a resposta sim para essa situação. Então ela vai participar do grupo C2V, tá bom? Porque o eixo maior ordem dela é de 180 graus. E a amônia ela pode rodar de 120 graus. Então é um C3. E cada ligação NH comporta um plano de reflexão, como a gente viu lá atrás. Então o maior eixo de rotação dela é do tipo C3. Então, a amônia é do grupo C3V e a água C2V. Agora, se não tem nenhum dos dois tipos de plano, é do grupo CN, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o aleno, tá? É do grupo C3, ó, do grupo... Ele não tem sigma V, tá? Mas ele tem eixos de rotação de 180 graus, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder ver. Então, aqui nós temos o aleno, tá bom? Que é um aleno que tem... o grupo aleno, né? Ele é composto por esses três átomos de carbono com duplas ligações entre eles. Então, dupla aqui e dupla aqui. Bem, ele tem um eixo de rotação de 180 graus que passa bem aqui, ó.
no meio dessa ligação aqui, ó, tá bom? Neste carbono, tá? Opa, nesse carbono central e bem aqui entre esses dois átomos. Então, bem aqui tem o eixo de rotação de 70 graus. Que na hora que eu giro, esse daqui vem parar aqui em cima e esse aqui vem parar aqui na frente. Então, o eixo de rotação do tipo C2, ok? Então, ele tem um C2 bem aqui, é num ângulo esquisito. Então, tem um C2 e não tem planos de nenhum tipo, nem outros eixos perpendiculares a esse C2. Então, ele participa do grupo C2 apenas, tá bom? Não tem nenhuma outra letra acompanhando, tá? Então, vamos voltar lá para a apresentação agora. Bem, agora indo para o outro lado, vamos supor que você foi lá e conseguiu achar os eixos de rotação tipo C2 que são perpendiculares a esse grupo de maior ordem, tá? Se a resposta for sim, aí nós vamos fazer as mesmas perguntas que para o outro braço da molécula, do fluxograma, tá? Se tem sigma V e se tem sigma H, perdão, se tem sigma V. Se a resposta é sim, é do grupo DNH. Então, tá fazendo um paralelo, né? Se é do lado de cá, é CNH, porque tem sigma H. Se é do lado de cá, é DNH, porque tem sigma H, tá? E o N aqui é o eixo de rotação de maior ordem, tá? Então, por exemplo, o xenônio F4, aqui tem o eixo de rotação tipo C4, tá bom? Em cima de cada ligação, de par de ligação, xenônio flúor passa o eixo C2. Como o C4 está saindo para fora do xenônio, esse eixo C2 aqui, ó, ele é perpendicular, tá? Então temos um eixo C2 perpendicular, que é o C4. E tem o plano, como essa molécula é plana, tem o próprio plano da molécula como sendo um sigma H, tá? Então ele participa do grupo D, como é o eixo de rotação de maior ordem, era o C4, D4H. Esse aqui, essa molécula, ela tem o eixo de rotação de ordem 3 em cima desta ligação aqui, ó, dessas ligações, tá? Que é uma geometria bipirâmide trigonal, tá bom? Então aí nós vamos ter um eixo de rotação C3, e se a gente rodar aqui, ó, em cima do flúor, do fósforo, a gente pode rodar de 180 graus, que também é perpendicular ao C3 aqui, tá bom? E tem um sigma H, que é o que tem os 3 átomos de flúor, é do grupo D3H. Bem, nós depois, caso não tenha sigma H, vamos perguntar se tem sigma V. Se tem, é o grupo D3D, tá bom? Não é D3V, é D de dado. Porque esses sigmas Vs aqui, eles vão ser, na hora que a gente for analisar mais para frente, a tabela de caracteres, eles vão ser, eles são sigmas Vs, mas eles têm um ângulo diferente em relação aos eixos de rotação impróprio, que são os que determinam se é V ou se é D, na verdade, porque são de maior ordem, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, só cuidado com a nomenclatura. É D3, é D, ND. No caso aqui, ó, o eixo de rotação de maior ordem do ciclo hexano é de ordem 3, tá bom? Pode rodar de 120 graus, tá? Então, esse seria D3D. Agora, se não tem como, tá? Nós vamos para o grupo DN apenas, tá? Como é o caso aqui do bifenil. O que acontece? O bifenil, são dois anéis aromáticos, mas eles não são planos entre si. Tem esse ângulo, porque esse hidrogênio causa uma repulsão com esse outro hidrogênio aqui, tá? Então, eles têm um eixo de rotação de 180 graus aqui, passando no eixo dessas ligações todas aqui, tá? A gente pode rodar de 180 graus, que quem está lá atrás continua lá atrás, mas vem parar aqui em cima, quem está aqui em cima vem parar aqui, tá? Então tem o eixo de rotação C2. Tem outros eixos de rotação C2 que acontecem aqui, no ângulo esquisito, tá? Que faz com que esse anel coincida com esse, tá? É na bissetriz desse ângulo aqui, ó, tá? Na metade do ângulo formado entre os dois anéis aromáticos, tá? A gente pode ter um eixo de rotação de C2 ali. É um pouquinho difícil de ver, mas eles existem, tá? Mas ele não tem nenhum plano de simetria, tá? Se vocês tentarem passar planos de simetria aqui, vocês não vão conseguir encontrar.
Então aqui eu trouxe de uma maneira mais concisa como é que seria esse fluxograma, tá? Vocês vão encontrar vários fluxogramas pela internet, nos livros e tal, mas de toda forma que você tem que saber é isso. Moléculas de grupo especial, de simetria especial ou linear, vocês vão vir aqui perguntar dessa forma, tá? Se não tem nenhum eixo de rotação, são os de baixa simetria, tá bom? Se tem C2 perpendicular ao CN, então vocês vão encontrar isso daqui. Os grupos S, eles são pouco comuns para moléculas, tá? Então a gente vai cair muito pouco aqui, beleza? Agora falando dos grupos cúbicos, o que acontece? Desses vários grupos, temos ali os grupos que eles conseguem, são moléculas que conseguem ser encaixadas dentro de um cubo, tá? Como um tetraedro, como um octaedro consegue ser encaixado. Tá? Eu já mostrei o tetraedro para vocês. Então aqui como funciona o octaedro, tá? Nós temos um octaedro aqui, tá? Eu fiz esse octaedro, tá? Prateadinho, tá? E como que ele encaixa no cubo? Ele encaixa, cada vértice dele encaixa numa quina desse cubo aqui, tá bom? Então a gente consegue ver, o cubo está aqui e cada vértice do octaedro está encontrando o centro da face do cubo, tá bom? Então a gente consegue colocar um octaedro dentro de um cubinho, tá? E temos também esse grupo aqui, ó, que é o grupo icosaédrico, tá bom? Icosaédrico quer dizer que nós temos eixos de... não são eixos de ordem 12, tá? Mas nós temos 12 eixos em direções diferentes que têm simetria parecida, tá? Então, o icosaedro é uma molécula com 12, é uma figura com 12 lados, e as moléculas que se encontram nesse grupo IH, que seria o grupo icosaédrico, como por exemplo o fulereno, ele tem 12 eixos S5, tá? Porque tem esses grupos pentano aqui que vão dar essa rotação de 1/5 de uma volta, tá? E esse aqui você consegue colocar num cubo também. É um pouco mais difícil de ver, tá? Por isso que eu não trouxe aqui. Agora, tome cuidado que as moléculas que são tetraédricas, com geometria de ligação tetraédrica, e com simetria tetraédrica, elas são do grupo TD, tá bom? Porque tem o plano diagonal ali, tá? Agora, tem moléculas que se encaixam no grupo T, tá bom? Existem moléculas que elas têm simetria parecida com o tetraedro, mas elas não têm nenhum plano de simetria ali, nem do tipo D, nem do tipo H, tá? Existem outros que têm simetria parecida com o tetraedro, mas tem planos do tipo sigma H. Então elas caem no TH. Mas as moléculas tetraédricas que são do nosso interesse, tá bom? São do grupo TD, tá bom? E tomem cuidado com as moléculas que são de geometria tetraédrica, mas que não são da simetria tetraédrica, como eu falei lá anteriormente. Essa molécula aqui, ó, o CFH3, tá bom? Fluormetano, tá bom? Ela vai cair no grupo C3V, que é o mesmo da amônia, tá? Por quê? Porque tem o eixo de rotação do tipo C3 aqui em cima dessa ligação. O difluormetano, ela já cai no grupo igual a da água, C2V, tá bom? Que tem eixo de rotação do tipo C2 aqui. Vocês podem tentar verificar esses grupos aí, ok? Eu trouxe dois exemplos aqui, o metano, tá? E um composto não é organometálico, tá? Apesar de ter carbono ligado diretamente ao cromo, mas o monóxido de carbono não é um composto orgânico, tá? Então seria um composto de coordenação aqui, que o cromo está ligado diretamente a quatro moléculas de monóxido de carbono, tá? Bem, mesma coisa vai acontecer com os octaédricos, tá bom? Então, SF6 é um octaedro regular. O CuCl6 3- também, um octaedro regular. Tá? Agora, se nesse complexo de cobre
tá bom? Nesse composto de cobre, eu troco parte dos átomos de cloro por moléculas de água, com esses dois exemplos aqui, aí eu já saio completamente do grupo octaédrico, tá? Não tem mais os mesmos elementos de simetria que esses octaedros têm. Essa molécula aqui, esse complexo, ele cai no grupo D4H, tá bom? Porque tem essas 4 moléculas de água aqui nesse plano, posso rodar de 90 graus, tem um sigma H aqui, tá? E tem eixo C2 aos montes aqui para poder ser perpendicular ao C4, tá? Então acaba no grupo D4H. Já essa molécula aqui, ó, esse complexo que tem 3 átomos de cloro e outros 3 moléculas de água ligadas ao cobre, já cai no grupo C2V. Vejam, bem diferente da molécula de cima, mas elas têm os mesmos elementos de simetria, tá bom? Então eu trouxe esse exercício. Então na última lista, vocês fizeram o quê? Determinaram os elementos de simetria. Então agora é fácil saber se vocês como vão encaixar nos grupos de ponto. Então é só seguir aquele fluxograma. Então paralisem aí e tentem achar os grupos de ponto, que eu vou resolver daqui a pouco com vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é se a molécula é linear. Não é. E se ela tem simetria especial, se ela é octaédrica ou tetraédrica, que também não é, tá? Depois nós perguntamos se ela tem um CN, e sim, ela tem um C3, então N é igual a 3. Depois a gente pergunta se ela tem C2 perpendicular ao CN, que seria C3, e a resposta é não. E por fim a gente pergunta se ela vai ter sigma H, também não. E agora a gente pergunta se ela tem sigma V. E a resposta é sim. Então ela seria do grupo CNV. E o N aqui eu substituo pelo eixo do CN que eu achei lá em cima. Então essa molécula pertence ao grupo C3V. Continuando aqui. Ela não é linear, não é tetraédrica, nem octaédrica. Então eu pergunto, ela tem algum eixo CN? Sim. Tem um C2, ou seja, o N dela vale 2. Depois eu pergunto, tem algum C2 que é perpendicular ao C2 que eu acabei de achar? Não, só tem um. Então a resposta é não. Depois a pergunta que eu faço é, tem sigma H? Não tem sigma H, então a gente continua. Tem sigma V? Sim. Então se ela tem sigma V, ela pertence ao grupo CNV, só que aqui o N agora vale 2, tá? Então ela é do grupo C2V. Bem, essa molécula aqui, ela tem simetria tetraédrica. Então a gente já vai direto e fala TD. Bem, essa molécula aqui, ela vai ser muito parecida com a primeira, tá? Então nós perguntamos, tem algum CN? Sim, ela tem um C3. Tem C2 que é perpendicular ao C3? E a resposta é não. Depois a gente pergunta, tem algum sigma H? Também não. Tem sigma V? A resposta é sim. Então ela é do grupo CNV, cujo N vale 3. Tá? Então ela é do grupo C3V. Então vamos lá, a gente pergunta, tem CN? Sim. Nem vou perguntar se é linear ou outra coisa, que ela já não é das geometrias especiais. Ela tem um C2, o N dela vale 2. Tem algum C2 perpendicular a esse C2 que eu acabei de achar? Não, porque só tem um. Depois, tem sigma H? Também não. Tem sigma V? Sim. Então ela é do grupo C2V, tá? Ela seria do grupo genérico CNV e o N dela aqui vale 2, então é o grupo C2V. Bem, vamos para o ciclo pentadieno aqui agora. Não é linear e não é tetraédrico nem octaédrico. Então eu pergunto, tem algum CN? Tem. Tem C2
e tem C5. Eu vou pegar o de maior ordem, então eu vou pegar C5. Depois eu pergunto, tem algum C2 que é perpendicular ao C5? Se vocês voltarem lá no vídeo, na videoaula que eu mostro como resolver esses exercícios, vão ver que sim, tem C2 aqui que passa no plano da própria molécula, que é perpendicular ao C5. Então a resposta é sim. Depois a pergunta é, tem sigma H? A resposta também é sim. Então essa molécula seria do grupo DNH. E o N aqui vai ser o N do eixo de maior ordem, que é 5. Ou seja, ela é do grupo D5H. Bem, o íon permanganato é de simetria especial tetraédrica, então não preciso fazer nada. Posso direto escrever TD. Então, para essa molécula aqui, a gente pergunta, tem algum CN? E a resposta é sim, tem eixo de rotação de ordem 2 e 7. Vou pegar o de maior ordem, C7. Tem algum C2 perpendicular ao C7? Então a resposta é sim. No plano aqui, ó, assim como o ciclo pentadieno, no próprio plano da molécula tem eixo de rotação de ordem 2 que está perpendicular sim ao C7. Tá? Depois a gente pergunta, tem sigma H? E a resposta é também tem sigma H. Então essa molécula seria do grupo D7H. Tá? Bem, vamos para essa molécula aqui. Não é linear, não é tetraédrica, nem octaédrica, então eu faço a pergunta. Tem algum CN? E a resposta é sim, nós temos um C2 e um C3. Vou pegar o de maior ordem, que é C3. Depois eu pergunto, tem C2 perpendicular ao C3? E a resposta é sim, ela é plana, assim como as outras moléculas, tem C2 no próprio plano, que é perpendicular ao C3 que está fora do plano. Depois, tem sigma H? E a resposta é sim. Então, ela é do grupo D3H. Seria DNH com N sendo o N que eu calculei aqui em cima. Bem, vamos lá para o tiocianato. Ele é linear. Então, o que eu tenho que perguntar aqui agora? Se é linear? Ele tem sigma H? E a resposta é não, não tem sigma H. Então ele vai pertencer então ao grupo C infinito V. Bem, aqui para o nitrato, nós temos então, ele não é linear e nem é do grupo nem da geometria tetraédrica, nem octaédrica. Então a gente pergunta, tem algum CN? Sim, nós temos C3 e temos C2. Pego de maior ordem, C3. Depois, tem algum C2 que é perpendicular a esse C3? E sim, molécula plana, como todos os outros casos aqui que a gente viu até agora, satisfaz essa pergunta. Depois tem sigma H, e a resposta também é sim. Então ele seria do grupo DNH com N igual a 3, ou seja, D3H. Bem, o ozônio. O ozônio não é linear. Então a gente pergunta, tem algum CN? E a resposta é sim. Nós temos um C2. Tá? Depois nós perguntamos, tem algum C2 que é perpendicular a esse C2 que eu encontrei? A resposta é não, porque só tem um C2. Depois a gente pergunta, tem algum sigma H? E a resposta é não, não tem sigma H. Tem sigma V? E a resposta é sim, nós temos dois. Então essa molécula seria do grupo CNV, com N igual ao N que eu encontrei aqui anteriormente, que é 2. Então é do grupo C2V. Essa molécula aqui, primeira coisa que eu pergunto, tem algum eixo de rotação, CN? A resposta é não. Bem, chegou aqui e a gente pergunta. Bem, como não tem nenhum eixo de rotação, a gente pergunta, tem plano? E a resposta é sim. Se tem plano, é do grupo CS. Bem, vamos lá para o formaldeído. A gente pergunta, tem algum eixo de rotação, CN?
A resposta é sim, nós temos o eixo C2, com n igual a 2. Tem algum C2 perpendicular a esse C2 que nós achamos? A resposta é não. Só tem um C2. Depois a gente pergunta, tem sigma H? A resposta também é não. E por fim a gente pergunta se tem algum sigma V. E a resposta é sim. Então ele pertence ao grupo C2V. Para esse íon aqui, a gente vai perguntar a mesma coisa. Tem um CN? Sim, temos um C2. Tem algum outro C2 que é perpendicular a ele? Não. Tem algum sigma H? E a resposta também é não. Tem algum sigma V? E a resposta é sim. Nós temos dois sigmas V. Então é do grupo C2V. Vamos lá, vou ferroceno. A gente pergunta, tem algum CN? Sim, nós temos C5 e C2. Então a gente pega o de maior ordem, C5. Tem algum C2 que é perpendicular a esse C5? Sim, o C5 está aqui e temos C2 aqui passando em cima do ferro, num plano ali perpendicular ao C5, em cima do sigma, onde deveria ter o sigma, o plano de inversão que corresponde ao do S10, tá? Então, a resposta é sim. Depois a gente pergunta, tem sigma H? Ó, sigma H não tem não. Mas tem sigma V? Sim. Então, nesse caso aqui, ele pertence ao grupo D5D. Vamos lá? Para esse daqui, a gente pergunta, tem algum CN? E a resposta é sim, nós temos C5 e C2, pegamos o maior, C5. Depois pergunta, tem C2 perpendicular ao C5? A resposta vai ser sim, nós temos. Da mesma forma como o anterior. Só que aqui é onde está o sigma H. Então a resposta é sim. Tem sigma H nessa molécula? Sim. Então ela pertenceria ao grupo DNH, cujo N é o valor do eixo de rotação anterior aqui que eu calculei no CN. Então ela pertence ao grupo D5H. Então vamos para essa molécula aqui. A gente vai perguntar, tem CNs? Não, não tem nenhum eixo de rotação. Ela tem algum plano de simetria? Também não. Por fim, te pergunta, tem inversão? Aí a resposta aqui é sim. Se ela tem inversão, ela pertence ao grupo CI. Para essa molécula aqui, a gente pergunta, ela tem algum eixo de rotação? Sim, ela tem um C2, tá? E a gente vai e pergunta, em relação a esse C2, tem algum outro eixo de rotação C2 perpendicular a ele? E a resposta é não, não temos. Depois a gente pergunta, tem sigma H? A resposta também é não. Tem sigma V? A resposta também é não. Tá? Então, por fim, ela pertence ao grupo CN. E o N foi o que a gente determinou lá em cima. Então, ela pertence ao grupo C2. Vamos lá para o P2F4. A gente pergunta, tem CN? E a resposta é sim, nós temos um C2. Aí depois a gente pergunta, tem algum C2 que é perpendicular a esse outro C2 que a gente encontrou? E a resposta é sim, nós temos mais de um C2 e um deles é perpendicular. Tá? Então a resposta aqui é sim. Depois a gente pergunta, tem sigma H aqui? E a resposta é não. Sigma H nós não temos não. E algum tipo de sigma V? Aí sim, nós temos. Tanto é que a gente chamou de sigma D, porque ele era sigma V em relação a algum dos eixos C2, mas não a todos. Tá? Então essa molécula pertence ao grupo DND, tá? Cujo N aqui é 2, porque determinou aqui lá que o N valeria 2. Então, D2D. Bem, o I3- é uma molécula linear. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é, tem sigma H nela? E a resposta é sim, nós temos sigma H. Se tem sigma H, a gente já determina que ela é do grupo D infinito H. Bem, o POCl3 não é linear, então a gente pergunta, tem algum CN? E a resposta é sim, nós temos um C3.
Então, o N vale 3. Em relação a esse C3, tem algum C2 que é perpendicular a ele? Que a resposta é não. Nós encontramos apenas o C3. Tem sigmas H? E a resposta também é não. E depois, tem sigma V? E a resposta é sim. Ou seja, ele pertence ao grupo C, N, V, e o N vai ser o que a gente determinou lá em cima, que é 3. Então, C3V. E por último, PCl5, a gente vai perguntar se ela tem algum CN, porque ela não é linear e nem tetraédrica nem octaédrica. E sim, ela tem C3 e C2. A gente pega o de maior ordem, que é o C3. Depois, tem algum C2 que é perpendicular ao C3? A resposta é sim. Se a gente vier aqui no desenho, a gente pode perceber que nos átomos de cloro que estão no plano, que corta os dois átomos de cloro que estão na posição apical, né, a gente tem C2. E eles são perpendiculares ao C3. Então a resposta é sim. E depois a gente pergunta, tem sigma H? A resposta também é sim. Então ela pertence ao grupo DNH, cujo N foi o que a gente determinou aqui em cima, que é 3. Está do grupo D3H. Então é isso, gente. Então acabamos aqui a nossa quarta aula, tá? Então, na próxima aula eu vou falar das implicações dos grupos de ponto, tá bom?